Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gênesis capítulo 50, versículos do 15 ao 21. Assim nos fala a palavra de Deus. Assim nos fala o Espírito Santo ao nosso coração agora. Nos diz: ao verem que o pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: não aconteça que José se lembre da injúria que sofreu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer a José: teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te dessemos estas palavras: peço-te que esqueças o crime de teus irmãos, o pecado e a maldade que usaram contra ti. Portanto, perdoa o crime dos servidores do Deus de teu pai. Ouvindo isso, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: somos teus servos. José lhes disse: não tenhais medo. Estou eu, por acaso, no lugar de Deus? Vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem. Quis exaltar-me para dar vida a um povo numeroso, como hoje estáis vendo. Não temais, pois. Continuarei sustentando-vos junto com os vossos filhos. Assim os confortou, falando-lhes com doçura e mansidão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Ao verem que o pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: não aconteça que José se lembre da injúria que sofreu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. Ué, o que foi que aconteceu? Detalhezinho, quase nada. José era um entre tantos irmãos, ele era o filho caçula. E como filho mais novo, ele tinha a atenção do pai. E aconteceu que Deus começou a colocar no coração de José, por meio de sonhos, sinais da escolha que Deus tinha feito dele. Porque Deus escolheu a todos nós, gente. Todos nós somos escolhidos pelo Senhor. Mas cada um para uma missão específica. Muitos de nós recebemos de Deus a missão de ser esposo daquela mulher e não de outra. Marido daquela mulher, esposa daquele homem, pai daqueles filhos, mãe daqueles filhos, daquelas filhas. Essa missão é sua. Muitos de nós fomos chamados por Deus a dar fruto naquele lugar que Ele nos colocou. Às vezes a gente pergunta: não sei por que Deus foi me colocar nesta família, podia ter nascido em tantas outras. Porque Deus queria que você desse fruto nesta família. E que nesta família você fosse uma porta aberta para a salvação de Deus entrar. Deus escolheu você para dar fruto ali. E eu poderia ir dando muitos outros exemplos. Mas quando os irmãos começaram a ouvir o que José dizia, da missão que Deus tinha para ele, eles começaram a arder de ódio. Porque eles já não gostavam do irmão, porque viam o pai dando muita atenção para ele. Aí agora vem o irmão com esses sonhos de que Deus está preparando para ele uma missão grande. Nobre. Eles ferviam de ira, de ódio, e eles conversavam todos, gente. Todos eles conversavam entre si com ressentimento no coração. Ressentimento. Sabe qual foi a gota d'água? Uma roupa. Olha o tamanho. Uma roupa.
Às vezes, por causa de roupa, irmãos condenam irmãos. Por causa de uma roupa que o menino ganhou do pai, que era uma túnica bonita, bordada, colorida, não é? Diferente, cara. Quando os irmãos viram aquilo, eles tomaram uma decisão: vamos matar esse desgraçado, porque ele tem a atenção do nosso pai, agora fica se achando melhor do que a gente, diz que Deus está falando com ele, e essa roupa foi a gota d'água. Eles não falaram, porque era demais, né? Por orgulho, dizer que era por causa da roupa, mas foi. E aí seduziram o irmão. Fizeram como todo inimigo costuma fazer. Para poder seduzir o irmão, fizeram ares de bom grado, conversaram com ele, foram mais acessíveis, mais gentis. E quando eles estavam no meio do deserto, com o irmão presente, eles combinaram: vamos matá-lo. E com o irmão vendo, vamos matá-lo. A gente pega essa túnica miserável que o pai deu para ele, a gente leva essa túnica com o sangue dele e diz que uma fera o devorou. Aí ficou conversando lá e tal. Um dos irmãos sentiu que isso era pesado demais e disse: olha, nós vamos ficar amaldiçoados de derramar o sangue do nosso irmão. Então não é melhor a gente não matá-lo? A gente põe ele aqui dentro desse poço seco, deixa ele morrer sozinho, pelo menos a gente não matou. Para quem quer fazer o mal, né? Sempre tem uma desculpa. Qual é a diferença entre você enfiar a faca na pessoa e você colocar uma pessoa onde você tem certeza que ela vai morrer? É a mesma coisa, você só mudou o instrumento. Mas o irmão que deu essa ideia, ele tinha a intenção de mais tarde voltar no poço, tirá-lo e mandá-lo embora. Dizer para ele: não volta, porque se voltar você vai morrer. Né? Ele não queria a morte do irmão, era o único ali. O Rubem. Quase eu, lembrou. Por isso que ele não esqueceu. Enquanto eles discutiam se matavam, se não matavam, passou ali uma caravana de escravos em direção ao Egito. E aí o Rubem deu a ideia: então vamos fazer o seguinte, olha, não vamos pôr ele no poço não. A gente vende ele como escravo, pega a túnica, mata um animal, mela no sangue do animal e leva e diz para o pai que uma fera estraçalhou o irmão. Um leão devorou e pronto, acabou o assunto. E assim eles fizeram. Pegaram a túnica, melaram em sangue, venderam o irmão, gente. Chegando no Egito, esse rapaz, ele foi se destacando como escravo. E ganhou as boas graças do governador do Egito. O segundo homem mais importante no Egito. Primeiro homem depois do faraó. José caiu nas graças dele. E olha, a hora que parecia que tudo ia se firmar em favor de José, não é que a mulher do governador cisma com José? Claro, né? Que era jovem, bonito, ficou dando em cima dele, mas dando em cima com força, se oferecendo para ele, muitas vezes chamando e mostrando-se nua, porque ela queria ter relações íntimas com ele. E um dia ela preparou uma presepada dessa, chamou quando ele entrou, porque ele era um servo, para ver o que ela queria. Ela se jogou pelada em cima dele, e ele, para poder não cair nessa tentação e fazer esse mal, saiu correndo. Mas de novo, ele se deu mal por causa de roupa. Oh, meu Deus. Ela catou uma peça da roupa dele e ficou gritando que ele tinha tentado estuprá-la. Com isso, ele foi preso e ficou 7 anos, se eu não me engano, preso. Nesses 7 anos, eu tenho certeza, o que ele lembrava? Lembrava que tudo que ele estava vivendo era consequência da escolha dos irmãos, que quiseram matá-lo, depois o venderam como escravo. Porque quando a gente precisa perdoar alguém, gente, nós não precisamos perdoar apenas
pelo ato que a pessoa cometeu. Vou perdoar porque pensaram em me matar. Vou perdoar porque me venderam como escravo. Não, a gente tem que perdoar a pessoa por todas as consequências que vieram disso. Não é? Porque as consequências continuam ali. Por isso que o perdão muitas vezes precisa se renovar. Porque você perdoou uma situação, mas as consequências vão brotando. E se a gente não renova o perdão, a gente se magoa novamente, a gente se ressente, a gente fecha o coração contra a pessoa, porque ainda estamos sofrendo pelo mal que ela nos fez. E estava ele lá agora preso por causa de um crime que ele não cometeu. Por fim, a situação foi virando. Acabou que o faraó precisou de José para poder interpretar um sonho. José foi dizendo para ele tudo o que viria pela frente. Não só apresentou o problema, mas apresentou a solução. E o faraó foi puxando cada vez mais José para junto dele. Acabou que José se tornou o segundo homem mais importante no Egito. O primeiro depois do faraó. E graças à administração inteligente deste homem, nações foram salvas. Não foi só o Egito. Nações foram salvas. Inclusive os hebreus que iam buscar comida no Egito, porque era o único lugar que tinha. Porque uma grande fome se abateu sobre aquela região. E os irmãos de José, que estavam passando uma penúria miserável, tiveram que ir ao Egito para poder buscar alimento. E o que aconteceu quando eles foram no Egito pedir ajuda porque estavam morrendo de fome? Levaram a presença do governador. E quem era o governador do Egito? José. E eles não reconheceram. Mas quando os irmãos entraram, José na mesma hora viu que aqueles que o tinham vendido entravam pelas portas do palácio. E eu fico pensando, meu Deus, quanta coisa passou no coração deste homem. E você pode se perguntar o que foi que aconteceu. Ele perdoou. Mandou buscar o pai. O irmão que tinha nascido depois da saída dele. E quando eles todos se encontraram, choraram muito. Houve uma grande reconciliação. Houve um perdão naquele primeiro momento. Mas veja como é importante a gente renovar o perdão. Quando o pai morreu, depois de toda a reconciliação que havia acontecido, depois de todo o perdão que havia sido dado, vem essa parte que nós estamos lendo agora. Ao verem que o pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: não aconteça que José se lembre, recorde, faça voltar ao coração a injúria que sofreu, e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. Eles reconheciam, gente, o mal que eles fizeram. Inclusive, eles sofriam por causa do mal que eles fizeram. Porque o mal que a gente faz, quando ele é grande, quando ele é grave, ele nunca nos deixa, ele vai nos atormentando pelo resto da nossa vida. Tanto que quando José encontrou com os irmãos pela primeira vez, José, para mantê-los ali, montou uma armadilha. E quando eles caíram na armadilha, sem saber que era José, um deles disse: foi o crime que nós cometemos contra o nosso irmão que voltou contra nós neste momento. Anos depois, muitos anos depois, eles continuavam atormentados pelo mal que eles fizeram. E aí agora, mais uma vez, será que o nosso irmão vai nos pagar? Vai desforrar o mal que nós fizemos contra ele? E mandaram dizer a José: teu pai, nosso pai, antes de morrer ordenou-nos que te disséssemos estas palavras. O que foi que o pai dele pediu? Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos, o pecado e a maldade que usaram contra ti. Gente, hoje esta palavra é de Deus para nós. Hoje Deus está pedindo a você que esqueça o crime dos teus irmãos. Esqueça o mal que fizeram contra você. Peço-te que esqueça o crime de teus irmãos. Esqueça o pecado e a maldade que fizeram contra ti.
Quanta gente dentro de casa precisa viver esta palavra hoje. Talvez Deus esteja dizendo isso para você, meu irmão. Peço-te que esqueças o crime de tua mulher. Ou peço-te que esqueças o crime de teu filho, de tua filha. Ou peço-te que esqueças o crime de teu pai, de tua mãe. Porque nesse mundo, eu vou te falar, aí a gente entende por que São João tinha tanta ojeriza do que ele chamava deste mundo. Esse mundo tenebroso, esse mundo de trevas. Porque tem coisas que a gente não acredita se não for provado. Outro dia, já tem alguns meses, olha, sinceramente, eu chorei, estava almoçando aqui na cidade, eu tive que me conter, quando eu vi que uma mãe, juntamente com o homem com o qual ela vivia, tinha matado uma criancinha de poucos anos, 2, 3 anos de idade, a cacetadas. Paulada. E você pensa, quando que na cabeça de alguém vai passar que uma mãe seja capaz de fazer isso, ou de permitir que um homem faça isso com o filho dela, ou que ela seja cúmplice de tamanha barbaridade? É esse mundo que São João fala que está sob o domínio das trevas. É esse mundo, não é? De filho que rouba pai, que rouba mãe, que espanca e que mata, não é? E mata. Talvez hoje você, ouvindo esta palavra, tenha em mente que você talvez por pouco tenha escapado de alguma situação perigosa, mas ficou no seu coração essa mágoa, porque alguém muito próximo de você agiu contra você, atentou contra a sua vida, atentou contra o seu bem-estar, atentou contra as suas conquistas, foi ingrato. Depois de tanto tempo que você dedicou de vida a essa pessoa, todo o amor que você teve por ela, e ela agiu contra você, agiu pelas suas costas, e isso tem, olha, estragado você por dentro. Essa lembrança tem tirado o seu gosto de viver, você tem adoecido com isso. E nesta manhã Deus vem em seu favor, vem libertar seu coração, e para te libertar completamente está te fazendo um pedido. Peço-te que esqueças o crime que cometeram contra ti. Peço que esqueças o pecado e a maldade que usaram contra ti. E depois dos irmãos terem dito para José as palavras do pai, emendaram com as palavras deles, dizendo: portanto, tendo em conta o pedido do nosso pai, perdoa o crime dos servidores do Deus de teu pai. Nos perdoe. E ouvindo isso, gente, José pôs-se a chorar, porque uma mágoa tão profunda não se cura assim no estalar de dedos. Porque a gente pode ter pensado que o êxito, que o sucesso da vida de José tenha sido independente da ferida que estava aberta no seu coração. Não havia uma ferida aberta naquele coração. E quando ele encontrou os irmãos pela primeira vez, ele chorou. Ele precisou se controlar e diz que ele correu, se escondeu e chorou profundamente, convulsivamente. Quando encontrou o pai, ele chorou e chorou para valer, porque as lágrimas são um sinal da cura que está acontecendo no nosso coração. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos recebendo uma oração de cura interior, quando nós estamos passando por um processo de cura interior, nós choramos, porque as lágrimas em si já manifestam cura. E agora, mais uma vez, Deus estava curando o coração deste homem através do pedido de perdão dos seus irmãos. Ouvindo isso, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: somos teus escravos, somos teus servos, faz conosco o que você quiser. Nós estamos em tuas mãos. Servo aqui não é empregadinho não, é escravo mesmo. Nós estamos em tuas mãos. E qual foi a palavra de José para ele?
Essa é a diferença quando um homem de Deus tem o poder em suas mãos, de um homem que não é de Deus, quando tem poder em suas mãos. Porque não havia empecilho nenhum para que José fizesse justiça contra os irmãos. Justiça aos olhos humanos. Justiça que ninguém condenaria José por fazer. Com certeza, se José contasse o que os irmãos fizeram, ele teria que conter ali os funcionários dele, para eles mesmos tomarem iniciativa e executarem os irmãos. Porque aos olhos do mundo era justo que eles pagassem. Mas Deus tem uma outra maneira de fazer a justiça. Deus faz justiça curando-nos das feridas que nos causaram e mudando o coração de quem nos feriu. Deus faz justiça matando não as pessoas, mas matando a inimizade que existia entre elas. Deus quer fazer justiça na sua casa, não é contra pessoas, mas contra o mal que dividiu vocês. Contra o mal que quer nos dividir sempre. E aí diz aqui, José, depois de tudo isso, vira para eles e diz: não tenhais medo. Vocês acham que eu vou me pôr no lugar de Deus? Você acha que eu vou proferir sentença contra vocês, quando Deus em tudo me amparou? Não vou. Agora, para mim, a parte mais importante desta palavra. Vós planejastes fazer o mal contra mim, mas Deus, porém, converteu em bem o mal que vocês iam me fazer. Deus quis me levantar para dar vida a um povo numeroso, como hoje estáis vendo. Olha que interessante, gente. Quando você não desiste de estar com Deus, não importa a gravidade do mal que fizeram contra você, Deus é suficientemente poderoso e amoroso para converter esse mal em bem. Talvez você diga hoje assim: Márcio, o mal que eu sofri foi muito grande. Tá bom. Seus irmãos planejaram matar você na sua frente. Você a vida inteira foi marginalizado, excluído, onde todos os seus irmãos não olhavam na sua cara, e quando olhavam era para planejar o mal contra você. Você foi seduzido para o meio do deserto e viu ali as pessoas que você amava discutirem diante de você como é que iam te matar. Você foi abandonado num poço para morrer. Depois, pela intervenção de um que não queria a sua morte, mas não queria lá o seu bem também não. Você foi vendido como escravo a um povo que não era o seu. Teve que passar todas as humilhações que um escravo passa. E lá na frente, ser acusado de um crime que você não cometeu. Você passou por tudo isso? Você viu a sua vida por um fio várias vezes? Porque olha, José só não morreu porque Deus pôs a sua mão. Porque era para ele ter morrido pela mão dos irmãos no deserto, era para ele ter morrido pelas mãos do governador, era para ele ter morrido pelas mãos do faraó, mas de todos os males o Senhor o livrou. Por isso eu digo a você, o nosso maior tesouro é Deus. O resto é resto, e comparado com Deus é lixo. Em Deus, todo o resto é acréscimo, é bônus, é gorjeta. Quem que não gosta de uma gorjetinha, não é verdade? Quem que não gosta de um bônus? Quem que não gosta de um presentinho? Em Deus, tudo mais que vem, soma. Mas sem Deus, ou comparado com Deus, tudo isso que para nós em Deus seria lucro, comparado com Deus é só lixo. Não tem sentido. Não tem. O nosso maior patrimônio é o Senhor. E hoje, você pode tomar sobre si essas palavras de José. Muitos planejaram fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem. Quis me levantar, quis me exaltar para dar a vida a um povo numeroso. O Senhor nunca nos levanta para sermos arrogantes, para sermos orgulhosos, para a gente sair se exibindo e dizendo assim: veja como Deus me livrou do mal, vocês não podem nada contra mim, eu sou todo poderoso depois de Deus.
Deus não faz isso. Quando Deus nos levanta, é para que a gente seja uma fonte de vida para quem está à nossa volta. Uma fonte de vida. Por isso, nesta manhã, como seria bom e importante para nós começarmos esta nossa semana lavando a nossa alma, lavando o nosso coração, perdoando. Porque perdoar é necessário para purificar o nosso passado. Se você não perdoar, Deus não pode passar a sua história a limpo. Uma história sem perdão é uma história manchada, é uma história maculada. Perdoe. Atenda esse pedido de Deus. Mesmo que você diga assim para mim: Márcio, é muito difícil perdoar. E eu pergunto também a você: e para quem não é? Sabe quem acha fácil perdoar? Quem nunca foi magoado. Quem nunca perdoou? Quem nunca foi magoado, quem nunca foi ferido. Se existe alguém assim, esse acha fácil perdoar. Entendeu? Agora, quem foi profundamente magoado, quem foi ferido e machucado, esta pessoa tem dificuldade de dar perdão. Mas não tem outro recurso, meu querido, minha querida. O perdão é necessário para você passar a sua história limpa. E talvez você, querendo até dar esse passo, pergunte: mas o que é perdoar? Algumas coisas a gente precisa ter claro, porque senão a gente nunca vai conseguir dar o passo. Entenda, perdoar não é sentimento. Às vezes a gente fala assim: eu não estou sentindo vontade de perdoar. Quando uma pessoa te faz muita raiva, mas muita mesmo, você sente vontade de dar abraço nela, você sente vontade de dar um beijo nela, de pegar uma cadeirinha acolchoada, dizer: senta aqui. Mesmo. Exatamente, a vontade é essa. Quando alguém magoa você, você não tem desejo de perdoar esta pessoa. Por isso, não espere o desejo aparecer, porque senão você nunca vai perdoar. Perdoar não é sentimento. Perdoar também não é esquecimento. Tem uma frase muito bonita, mas o que ela tem de bonita, ela tem de mentirosa. Eu detesto essa frase, gente, de todo o meu coração. Porque eu acho que ela é uma armadilha que impede as pessoas de perdoar. Que é aquela: quem perdoa esquece. Perdoar é esquecer. Mentira! Não é verdade isso. Eu acho que eu não perdoei porque eu não esqueci. Você nunca vai esquecer. Então eu vou carregar esse fardo. Não, também não vai. Vai curar um momento. Né? Quando Deus cura o nosso coração, a gente não deixa de lembrar. Mas aquela lembrança não tem mais força de nos destruir, não tem mais força de nos fazer mal. A gente se lembra como se tivesse acontecido com outra pessoa, porém sabendo que aconteceu conosco. E olha, em vez de nos trazer tristeza, essa lembrança, depois de curado o nosso coração, nos traz alegria. Porque a gente percebe assim: o Senhor esteve comigo, Deus me livrou de tantos males, o Senhor foi a minha força. E olha, que bom que eu esperei no Senhor, porque tudo isso se desfez diante dos meus olhos. Como é bom estar com Deus. Boa recordação. Então não é esquecimento. Então não pense assim: eu vou perdoar para eu esquecer. Quando você perdoar, você não vai ficar lembrando toda hora. Porque o que dói na gente, a gente lembra toda hora. Se você tiver um espinho cravado no seu pé, duvido que você vai esquecer. Se você tiver com dor de cabeça, duvido, meu amigo, que você vai esquecer. Melhor ainda, dor de dente. Ninguém esquece dor de dente, até que resolva o problema. Só que veja, depois que você curou o dente, você não esquece que um dia o dente doeu. Só que agora ele não dói mais. E você inclusive conversa com as pessoas sobre aquele dia que você teve dor de dente. E você até acha engraçado as coisas que passaram pela sua cabeça. Eu me lembro, quando a gente tinha dor de dente, não tinha dinheiro para ir no dentista. Gente, não tinha os recursos, né? Cuide de uma pessoa com dor de dente, porque ela põe tudo que aparece na frente, ela põe em cima do dente. E os dentistas sabem disso. Pinga tudo que pode ali para ver se diminui a dor. Quer se livrar da dor, né? Quer se livrar. Quando você tem um probleminha de canal. Aí hoje eu lembro, eu rio da ignorância, das coisas que a gente colocava ali na boca, correndo risco de até ter uma complicação. Então,
se perdoar não é sentimento, se perdoar não é esquecimento, é o quê? É uma decisão, é um ato da nossa vontade. Eu tomo a decisão de que a partir de agora será diferente. A partir de agora eu não vou carregar mais esse ranço dentro do meu coração. E quando eu tomo a decisão, aí sim, os meus sentimentos, as minhas emoções começam a mudar. Enquanto eu não perdoo, eu só odeio a pessoa. Mas a partir do momento em que eu tomo a decisão de perdoar a pessoa, aquele ódio, olha, vai se diluindo, vai se desfazendo, eu vou perdendo aquela raiva. Chega uma altura que aqueles sentimentos ruins não habitam mais o meu coração. Porque quando nós decidimos pelo perdão, as nossas emoções são afetadas. O que é você perdoar? É você tendo a possibilidade de fazer o mal contra a pessoa, não fazer. Olha, quem melhor do que uma esposa pode prejudicar um marido? Quantos anos mais você viveu ao lado dele, mais você tem a faca, e nem a faca o quê? Já a faca é a faca na mão, para você fazer o que você quiser. Você tem informações muito particulares, privilegiadas a respeito do seu esposo, você da sua esposa. Coisas da intimidade que só vocês sabem, que só um casal vive. O que é perdoar? É de repente, num momento de profunda dor, você saber, eu tenho tudo para eu retalhar, eu tenho tudo para eu me vingar, eu posso fazer o mal contra essa pessoa como ninguém poderia. Eu tenho o pescocinho dela aqui, ó, nas minhas mãos. Sabe o que é perdoar? É você soltar a garganta da pessoa. É mesmo com raiva e se sentindo ainda ferido, você dizer, vá em paz. Porque dependendo da situação, você não tem condições de continuar junto da pessoa. Sim. Mas você não é alguém contra, um inimigo contra a pessoa. Você a despede com votos de paz. Você a deixa em paz. E por que é tão importante você perdoar? Porque uma pessoa que não perdoa, ela é um escravo. Como esses irmãos aqui viveram como escravos a vida inteira. E tanto que eles não se reconhecem diferente. Ressentindo. Várias vezes eles disseram, tome-nos como escravos, somos os teus servos. Seremos os teus escravos daqui para frente. Escravo na vida, escravo nos sentimentos. Hein? Exatamente. Por dentro e por fora. Escravizados. Mas o irmão não quer escravos, ele quer irmãos. Então veja, quem não perdoa é escravo. Quem não perdoa não é livre. Quem não perdoa se condena. A falta de perdão, ela adoece a alma da gente. E quando você está doente por dentro, rapidinho você fica doente por fora. A falta de perdão faz de nós pessoas enfermas. E sabe o que é pior? Abre espaço para o mal agir na nossa vida. Jesus nos fala na sua palavra que a gente deve perdoar. E os apóstolos vão nos dizer mais tarde que quem não perdoa dá lugar para o diabo. Se você não perdoar, você vai dar ao maligno tudo que ele precisa para rachar a sua família no meio. Vai dar a brecha que ele necessita para ele entrar e partir. É muito difícil você partir um tronco que não tem rachadura. Mas se esse tronco tiver rachado, não importa o tamanho da árvore. Se ele tiver uma fissura, é molinho, até uma pessoa inexperiente, com as informações corretas, parte um tronco milenar. É só ele colocar ali uma cunhazinha na fresta e dar uma pancada, vai aumentando a rachadura, até que uma hora, aquilo que um dia era tão poderoso, se parte por meio de uma pessoa que às vezes não tinha força nenhuma. Gente, desde que Jesus crucificou as forças das trevas, o diabo não tem poder. Mas quando você dá uma brecha, mesmo ele não tendo poder, ele é capaz de destruir a sua família. É capaz de destruir os seus lindos projetos. É capaz de destruir os seus sonhos. E muitas vezes está estragando a sua vida pela falta de perdão. Perdoe. Perdoe hoje. Nós perdoamos porque um dia também, sem merecer, Cristo nos perdoou.
Jesus perdoou você. E hoje, qualquer um de nós que for num confessionário, nós não vamos encontrar da parte do sacerdote uma palavra de condenação. Nós vamos encontrar uma palavra de perdão. E olha, mas não adianta o padre dizer para nós uma palavra de perdão se o nosso coração estiver fechado de rancor contra os outros. Porque somente quem perdoa pode desfrutar o perdão. Tanto que uma coisa puxa a outra. À medida que eu fui percebendo como Jesus me amava e me perdoava, eu fui me desfazendo de todos os ressentimentos e mágoas que eu tinha na minha vida. Eu fui desaprendendo a guardar rancor. Porque olha, é muito triste você viver uma vida rancorosa. E eu vivia. Mas depois que Jesus entra, é um sol que se acende na vida da gente, não é? O segredo para você ser perdoado não é você pedir, é você perdoar. Comece perdoando as pessoas que feriram você e você vai perceber que o primeiro sentimento que Deus vai te dar, porque Deus também nos dá bons sentimentos, é aquela sensação de que a graça de Deus te perdoou por completo.